Terça-feira, 25 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: quem é semelhante ao reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje contém 2 breves parábolas sobre o reino de Deus: o grão de mostarda e o fermento na massa de farinha. Lucas coincide com Mateus, mas é mais breve. Ambas as parábolas contrastam os começos insignificantes do reino e o grande desenvolvimento final que o mesmo alcança, acentuando a primeira o crescimento em extensão e a segunda o incremento em profundidade. Num e noutro caso, graças à força intrínseca do reino, que com frequência não é visível senão pela fé. Na exposição das parábolas, Jesus fixa-se mais no estágio final de êxito do que no processo de desenvolvimento. O que importa é a massa fermentada e o arbusto frondoso que abriga os ninhos dos pássaros. Imagem que aponta para o aspecto universal do reino, aberto a todos os homens. Em toda a história bíblica e de forma gritante no Evangelho de Jesus, vê-se a predileção de Deus pela debilidade, os pequenos, os pobres e os simples, que se abrem a Deus com sinceridade e lhe respondem incondicionalmente. A esses revela Deus os segredos do seu reino, porque Ele gosta de meios pobres e humildes para realizar as suas grandes obras, e rejeita os métodos deslumbrantes e avassaladores. É o que vem dizer Jesus com as 2 parábolas de hoje. Lição frontal para uma igreja pobre ao serviço do mundo. Uma mensagem de esperança e otimismo é o que encerram as 2 parábolas. Ainda que hoje em dia tenhamos motivos de sobra para a preocupação, ainda que pareça que o mundo anda à deriva, no seu âmago há já uma força capaz de transformar a humanidade e as relações entre os homens. É a pequenina semente e o fermento do reino de Deus. Essa semente e esse fermento são Cristo ressuscitado, que no seu mistério pascal de morte e ressurreição, como o grão que morre na terra para germinar as espigas, transforma a partir de dentro o curso da história humana. Dado que o reinado de Deus está já atuando aqui no mundo, apesar dos contratempos e fracassos, não tentemos fugir à realidade, por mesquinha e pobre que seja. Tanto a fé sem esperança de alguns crentes, como a esperança sem fé dos agnósticos, vistas desde a realidade luminosa da mensagem de Cristo sobre o reino, tornam-se igualmente alienantes e falsas, ainda que por razões distintas. É frequente a impaciência pelos frutos visíveis e palpáveis, dada a nossa afeição ao êxito rápido e espetacular, à eficácia produtiva, à estatística e aos outros tantos porcentos. Impaciência que aplicamos a todos os setores da vida, tanto eclesial e pastoral, como familiar e educacional, assim como aos meios de difusão ao serviço do Evangelho e às obras sociais, à catequese e aos grupos de jovens, e às reuniões de oração e de vida ascendente ou da terceira idade. Por fim, rezemos. Ó Deus, Pai de misericórdia,
que fizeste de Santo Antônio Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos homens, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.